Vocês, agradecendo a Yara e a Alane que estão nos amparando aí, tá? Qualquer dúvida, vocês coloquem a perguntinha no chat, sempre lembrando, tá, queridos? Aí dentro das possibilidades eu vou respondendo, né, de acordo com a lógica aqui da nossa aula, tudo bem? Ó, temos ali o módulo 172, frente 172 do PV1000, extensivo matutino, o módulo 10. Sim, Maria, eu acho que os slides do Coque Resolve também estão no Coque Arquivos, mas eu confiro depois para você, tá, querida? 572 do PV500, né, terceirão extensivo noturno, módulo 5. Lembrando, pessoal, terceirão, o módulo 5, na verdade, já vimos alguma parte, né, que envolvia aquecimento global, ilhas de calor, inversão térmica, tudo bem? Agora é a segunda parte do módulo 5, né, para... Desculpa, aqui na Europa eu não mudei o título, que falha. Meio ambiente, tá, molecada? Vamos aqui. Bom, nosso papo inicia com a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, tudo bem? Queridos, fiquem atentos, né? Porque esta política, ela foi criada, né? Estabelecida em 2010. Há 10 anos dávamos início à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E vou dar uma dica para a galerinha do Enem. Se liga agora, fiquem atentos. Todos os anos, turma, né, nos últimos anos, eu percebo que vários professores de redação, de várias equipes, discutem a importância de estar preparado para uma redação sobre a questão do lixo. Ontem até troquei uma ideia com a professora Suelen, tá? E realmente é um tema relevante, é um tema que pesa e que pode aparecer a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado também para uma boa redação sobre essa temática, porque envolve o nosso cotidiano, envolve as questões ambientais, econômicas, políticas, sociais. É um tema tão diverso. Social, os catadores. Né? Já fica uma dica para todos. Catadores que passaram aí durante a situação de maior confinamento, né, com algumas dificuldades, né, muitas vezes recebiam um amparo de um ou de outro, e fica a dica, sempre que você for colocar alguma coisa de vidro que quebrou em sua casa, envolva em papel, papelão, proteja bem, porque essas pessoas manuseiam esse lixo de qualquer maneira, muitas vezes sem luva, e sofrem ferimentos muito graves, né, com uma contaminação séria, até porque tem resíduos diversos ali. Tudo bem, queridos? Então vamos ficar atentos para o tema. Então o tio Glote vai voltar, tá? Há 10 anos, o Brasil aprovava a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Resumidamente, a política do lixo no Brasil. A questão do lixo, num termo mais, né, popular aí. Tudo bem? Então fiquem atentos, tá? Botei alguns links para leitura, gostaria que dessem uma olhada com muita propriedade, tá, queridos? Há 10 anos essa política de um tema, né, como eu falei, que é bem provável em qualquer, né, tema de redação. Joinha? Bora lá então? Bom, queridos, aí aqui a matéria publicada em novembro do ano passado, a última pesquisa feita pela Brelp, né, que envolve a questão empresas de coleta de lixo, reciclagem no Brasil, tá? Diz assim: a produção de lixo no Brasil cresce mais do que a capacidade de lidar com resíduos. Então veja, lá em 2010, vou falar mais sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, queridos? Nós definimos que, em 2014, quando ela entrou em vigor, veja, de novo, ela foi assinada em 2010, tá? Estava em tramitação no Congresso há 19 anos. Veja como deram atenção para esse tema. Ficou em pauta no Congresso durante 19 anos. 19 anos depois aprovamos e a regra seria a seguinte: todo lixo no Brasil deverá seguir para os aterros sanitários. Estou usando o termo mais vulgar, depois vou explicar como, né, os termos mais utilizados no meio de quem trabalha com essa questão. Tudo bem, queridos? Segundo o Programa de Resíduos Sólidos, o país alcançará uma geração anual de 100 milhões de toneladas de lixo por volta de 2030. E vamos lá, quem é que viu até hoje um político, um candidato a cargo qualquer na política, levantar a bandeira dos resíduos sólidos como pauta de sua campanha? São poucos. Alguns ligados ao Partido Verde. Mas, queridos, é uma questão de saúde pública. Vocês estudam biologia. É uma questão de geografia no que remete às enchentes. Muitas enchentes, muitos alagamentos, inundações em áreas urbanas estão ligados a entupimento de bueiros, no caso do plástico. Outra temática que vale a leitura, aquelas ilhas de lixo nos oceanos,
que vai se fragmentando e esse microplástico já está dentro do processo digestório dos animais, sendo impregnados esses animais. O microplástico, que é outro desafio que você pode ler, que também remete à biologia. Imensas ilhas de lixo nos oceanos, plásticos sobretudo. Então, rapaziada, vamos ficar atentos a essa temática, tá? Aí continua ali, veja. O Brasil ainda tem um processo de produção, consumo e descarte de resíduos do século passado. Aí outro tópicozinho. Em 2018, o Brasil produziu em média, aí um dado, né? Não que você vai precisar... Estava lendo a mensagem aqui. Não que você vai precisar decorar esse valor, mas é bom ter uma referência, né? Até pôr um tema aí, vou colocar lá na redação. O Brasil produziu em 2018, segundo a última pesquisa da Abrelp, né, 79 milhões de toneladas de lixo. Eu sei que vocês pegam os temas de redação principais e tem ele prontinho aqui, a famosa carta na manga, né? Beleza? Vou passar aqui para você já. A Abrelp, a Associação Brasileira de Coleta de Lixo e Reciclagem, tá? Eles trabalham com as pesquisas nesse sentido. Já vou mostrar mais alguns dados dela para vocês e descrevo melhor, tá? É quem cuida da questão do lixo e da reciclagem no Brasil, quem pesquisa, né? Então, se reúne todas as empresas, né, de coleta e de reciclagem no Brasil, elas têm uma associação, Associação Brasileira de Empresas, né, de Lixo e Reciclagem. Tudo bem? Bom, queridos, tá aqui, ó. Desse montante, 92% foram coletados. Opa, temos um problema já. Nem todo lixo foi 8% deste lixo ficou nas casas, nas suas adjacências, foi queimado no fundo de casa, não foi para um lugar destinado a ele, né? Como, às vezes, lixões, às vezes aterros, vamos conversar sobre isso. Beleza? Embora passados 9 anos da vigência da política, essa matéria de novembro do ano passado, né? Que trazia a meta até agosto de 2014, o país deveria estar livre de lixões. Olha que loucura, rapaziada. Essa informação é importante. A política criada em 2010 para entrar em vigor em 2014 definia que o Brasil não teria mais lixões. Essa informação é importante. Dos resíduos coletados, 59% receberam a destinação adequada em aterros sanitários. Molecada, esse número é o mesmo praticamente 2014, 2015. Por que não mudou? Porque os governos não fizeram nada? Fizeram pouco. Mas é que aumentou a produção de lixo, como disse no início da matéria. Tudo bem, queridos? Ó, tá aqui para vocês, ó, matéria do Estadão, da última pesquisa da Abrelp sobre a questão do lixo. Então, por favor, super atual, você vai ler, deveres de casa, tá bom? Essa aula tem uns 3 textos para você ler, em média de 4 a 6 minutos a leitura de cada um deles. São textos curtos, né? O Tio Groot pede, então, 15 minutinhos, 20 minutinhos da semana de vocês para essa leitura de um tema que remete à biologia e à geografia, sobretudo. Tranquilo, molecada? Beleza? Vamos lá? 59,5%, quase 60% do lixo no Brasil segue para o local que seria mais adequado, né? Os aterros sanitários. Já vamos discutir por que o mais adequado, evidentemente. Bom, aí você, que é um garoto dinâmico, que ao mesmo tempo que faz exercícios, ao mesmo tempo que faz seus esquemas, está assistindo um vídeo, tá? Tem um videozinho de 5 minutos também, falando sobre essa pesquisa, tá bom, queridos? Publicada aí no ano passado. Então você vai ler o videozinho, vai ver o videozinho em casa, tem um hiperlink na imagem, tem um link aqui embaixo. Você não tem desculpa para não assistir esse vídeo, tá bom? 5 minutinhos, bora lá. Bom, e aí chegamos onde o Tio Groot queria. Está aí o gráfico. Só 2018 está... Não, foi liberado esse dado ano passado, em novembro, tá bom? Então é o mais fresquinho aí para vocês. Veja, segundo a pesquisa da Abrelp, então, 59,5% do lixo no Brasil segue para o aterro sanitário, que já vamos conversar. 23% aterro controlado. E o restante para os lixões, 17%. Só cuidado, queridos, porque lixão pode aparecer como vazadouro a céu aberto. Ou pode aparecer aterro a céu aberto, não é um termo muito adequado, mas vazadouro a céu aberto, popularmente lixão. Por que vazadouro a céu aberto? Porque é um lugar qualquer que eu jogo lixo. É um lugar qualquer que eu coloco lixo. Então é um vazadouro a céu aberto. Grote, por que é importante, né, colocarmos nosso lixo
em aterros sanitários. Aí eu vou pegar aqui a imagem para mostrar para vocês a relevância destes aterros. Molecada, olha só, esse esqueminha aqui você vê na aula de biologia e de geografia. Observe. Primeiro passo, deixa eu passar aqui o slide, é você escolher uma área, né, que evite área de nascente, que evite grandes recursos hídricos subterrâneos também. Então, né, procurar uma área que vai gerar menos impacto. Ponto. Segundo, você vai fazer uma escavação nesse solo e limpar o terreno. Terceiro, você vai colocar essa manta espessa. Até já conversei com o pessoal que trabalha nessa área, diz que é bem cara. Espessa. Para que essa manta espessa, Grote? Para que você impermeabilize o solo, evitando que o resíduo líquido que sai do lixo, que chamamos de chorume, né? Por favor, esse termo é muito importante, que o chorume infiltre no solo. E assim, vejam, nós vamos criar aqui uma calha, né, queridos? Olha lá, tipo uma canaletazinha, uma calha, por onde este chorume vai escoar para uma estação de tratamento. Por quê? Rapaziada, chorume tem resíduos diversos, orgânicos e inorgânicos. Orgânicos, que podem provocar num recurso hídrico a chamada eutrofização. Lembra, pessoal da biologia? Muita matéria orgânica em decomposição, há uma demanda biológica de oxigênio elevada, e aí, né, os animais acabam morrendo por falta de oxigênio na água, né? Então, a eutrofização, proliferam muitas algas. Quem lembra da maré vermelha? Quem lembra do que aconteceu recentemente na Lagoa da Conceição, ligada à matéria orgânica na água, né? Eutrofização. Só que além dos resíduos orgânicos, molecada, vamos lembrar, tem resíduos inorgânicos diversos, entre eles até metais pesados. Quando nós colocamos pilhas e baterias no lixo inadequado, esse material não pode, de maneira alguma, né, para lixões ou até os aterros, ter um processo seletivo adequado a eles. Tudo bem? Então, ó, vamos tratar o chorume, evitando que ele infiltre no solo ou que ele vá para outros recursos hídricos, não só os subterrâneos. Então, nós vamos fazer o seguinte. O Enem gosta muito da questão também. Temos algumas questões sobre lixo no Enem. Veja, o que eles podem cobrar da gente? Primeiro, o destino adequado, já foi cobrado, o aterro sanitário. 2, quais os impactos de uma má gestão do lixo? Proliferação de insetos, ratos, vetores de doenças. Pode cair na biologia, evidentemente. Vetores de doenças, insetos, ratos, por exemplo. A emissão de metano a céu aberto, emissão de metano em grandes quantidades. Tá, o que se faz do metano no aterro sanitário? Tá aqui, ó. Você coloca, olha só, você coloca, escava o solo, uma camada de resíduos, né? Aí você coloca, de rejeitos aqui no caso, né? Aí você coloca uma camada de argila, né? De novo, mais uma camada de lixo, mais uma camada de argila. Tá, mas por que fazer assim uma estratificação? Lixo, terra, lixo, terra, lixo, terra. Ficou legal isso aqui, ó. Hora de morfar. Então, qual é o objetivo disso? Se você faz tudo em camadinhas, você facilita, deixa eu voltar à imagem anterior, a drenagem do metano. Olha só, você cria essas tubulações aqui na figura e você consegue drenar o metano. Esse metano vai sair numa tubulação e vai ser queimado, porque é potencialmente menos pior, né, para o aquecimento global, por exemplo. E detalhe, né, dá para usar para gerar energia. Já temos alguns aterros no Brasil que queimam metano para gerar energia. Entendeu, molecada? Então, ó, temos uma outra vantagem. Queimamos o metano, tratamos o chorume. Este é o objetivo primordial do aterro sanitário, evitando impactos maiores, repito, como a contaminação. Olha lá, problemas do lixo em qualquer lugar. Contaminação do solo e contaminação dos recursos hídricos, sejam eles subterrâneos, sejam eles superficiais, como lagos e rios. Então, o lixo é um vetor de doenças com insetos, ratos e outros, né? Nós sabemos, você estuda em biologia muito mais isso. Evita a contaminação do solo e dos recursos hídricos. E também não fica exposto a um lugar qualquer que futuramente pode provocar mais enchentes, inundações nas cidades com entupimento de bueiros, por exemplo. Tudo bem, molecada? Beleza? Volta lá, Grote, voltei. Então, de novo, ó, esse dado o tio Grote quer que vocês se apropriem. Tá, se você falou ali, então,
59% vai para os aterros sanitários. 23% aterro controlado. Não entendi esse termo, então vou explicar. É um lixão que sofreu algumas melhorias. O aterro controlado teve um local melhor escolhido, digamos, não tem o padrão de um aterro sanitário, todos os cuidados devidos, mas dentro do possível a gente tenta drenar o metano, é uma alternativa paliativa. Você tenta melhorar as condições do lixão, mas não é o adequado. Tudo bem? Posso ser honesto, queridos? Vou avançar aqui um pouquinho. E é legal mostrar como o nosso país é desigual. Tudo bem, molecada? Pesquisa recente mostra que 2/3 dos brasileiros têm conhecimento sobre a coleta seletiva na sua cidade ou não. Só que esses números são muito distantes se comparados à região norte e nordeste com a região sul e sudeste, por exemplo. Da mesma forma quanto a coleta. Percebam que na região norte, por exemplo, 35%, um pouco mais de 1/3 do lixo vai para aterros sanitários. O restante vai para aterros controlados ou lixões. Já na região sudeste e sul, o número é muito próximo, tá? 72% segue já para aterros sanitários. Tá? 10% apenas para lixões, na região sul 11% para lixões. Tudo bem, molecada? Então já reduzimos, né? Já reduzimos, mas o Brasil é muito desigual também na questão do lixo. Ficou claro? É bom, né? Aí o cara coloca a alternativazinha. Né? O Brasil mantém um padrão devido à política de resíduos sólidos de 59% em todas as regiões. Não, bem diferente, né? Beleza, queridos? Vamos avançar agora e falar outras questões sobre lixo. Um tema importante, tá? 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E aí aqueles tópicozinhos, né? Não entendo que as provas possam cobrar de vocês essa informação, mas é bom estar antenado, né? Observem. A Lei 12.305, de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É bastante atual e contém instrumentos importantes para permitir o avanço necessário ao país ao enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos sólidos. Agora veja ali, queridos, a importância da nomenclatura. Posso ser honesto? As provas até no enunciado usam o termo lixo, lixo, lixo. Mas você que quer fazer uma dissertação legal na discursiva da Federal, 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é bom saber, né? Veja, em vermelho comigo ali, vai. Resíduo sólido é aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado. Resíduo sólido é o papel, papelão, latinhas de alumínio, assim vai. Rejeito é aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado. Não pode ser reciclado ou reutilizado. Lixo hospitalar, por exemplo, né? Ou embalagens que não têm características de reciclagem, aquilo que você quer alimento, aquele papel engordurado do seu alimento, né? Então é outra realidade. Então a pergunta agora, para você não cair em pegadinha, é: o que deveria seguir para os aterros sanitários? Os resíduos sólidos ou os rejeitos? Para refletir. O que deveria seguir para os aterros sanitários? Os resíduos sólidos ou os rejeitos? Somente os rejeitos. Bem colocado, Gregório. Somente os rejeitos. Júlia, perfeito. Por quê? Galerinha, Alisson, tá chegando. Por quê? Porque os rejeitos, turma, aqui não pode ser reciclado ou reutilizado. Vocês entenderam que se nós não dispuséssemos aos aterros os resíduos sólidos, seria muito mais fácil dar conta dessa gestão. Mais coleta seletiva, mais consciência da população, né, queridos? Daquilo a gente pode reciclar, reaproveitar, reutilizar. Vamos conversar mais sobre isso. Bom, posso ser honesto? Essas tabelinhas aqui, turma, eu já vi tantos números diferentes que até me surpreende, tá? Vamos fazer o seguinte, para ter uma fonte assim que um corretor de uma discursiva dificilmente, né, colocaria como incorreta. Peguei do Ministério do Meio Ambiente, mas, queridos, tem fontes científicas, outras quaisquer, que também, né? Então, veja ali a processo de decomposição. Acho que isso vocês veem desde a pré-escola. Meu filho, gurizada, desde a educação infantil, está na 3ª série agora, discute a questão do lixo, faz brinquedos com material reutilizado. Fantástico. Eu vou dizer para vocês que nos anos 80, na minha escola, quando eu estava lá nas séries iniciais, terminei nos anos 90 meu ensino médio, ninguém falava sobre lixo. Gurizada,
nos anos 90 estávamos começando a discutir a questão da coleta seletiva. Mas por que só não se discutia lixo? Porque nós produzíamos muito menos lixo. Não tínhamos descartáveis plásticos. A garrafinha de água mineral que você comprava era de vidro. A garrafa de bebida qualquer, né, era de vidro e era retornável. Não como essas long necks de vidro que vai tudo pro lixo e pouco é reciclado. Entendeu, molecada? Era retornável. Então, se discutia pouco porque se produzia muito menos lixo. Tudo bem? Vamos continuar então. Bom, agora vem alguns tópicos que eu queria destacar, até para enriquecer sua redação sobre o tema. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, gurizada, não só fala em reciclagem, como ela também discute outras questões, como a responsabilidade compartilhada e a logística reversa. Pô, a responsabilidade compartilhada é muito legal, molecada. Grava com o Tio Grote agora, vai. São 3 elementos, 3 representantes que devem compartilhar as responsabilidades. Quem está anotando, pode anotar. As empresas, governo e cidadão. Empresas, governo e cidadãos. Tá, só por que essa ideia da responsabilidade compartilhada? Para acabar com o jogo de empurra-empurra. O responsável é a empresa de embalagens que não faz embalagens recicláveis ou que não favorece ou que não estimula. Não, o culpado é o governo que não faz nada. Não, o culpado é o cidadão que não separa seu lixo. Todos somos responsáveis. Isso numa redação soa muito bem, porque está escrito na política, molecada. A responsabilidade é compartilhada. Eu, cidadão, tenho sim a responsabilidade de separar meu lixo, de encaminhar o lixo eletrônico ao local adequado, a pilhas e baterias ao local adequado, até por terem metais pesados. Eu, cidadão, tenho responsabilidade. A empresa que me vendeu um smartphone, ela é responsável por receber o velho de volta, a bateria ou a pilha. Ou o carregador, ela tem que receber, para fazer a logística reversa que eu já vou explicar. E o governo deve estimular políticas públicas para ter os aterros, estimular políticas públicas para a reciclagem, amparar os catadores, orientá-los, prepará-los. Todos somos responsáveis. As empresas, o governo e os cidadãos. Tudo bem, molecada? Isso não pode faltar numa redação. Tá escrito na Política Nacional de Resíduos Sólidos. E por fim, tá? Volta aqui, Grote. A logística reversa que eu já vou comentar, mas antes eu queria deixar bem claro, para enriquecer sua dissertação sobre o tema, não posso esquecer de modo algum que é uma questão de saúde pública. Quando o tio Grote fala, a gente ouve muito, né, os políticos dizerem: vamos melhorar a segurança, vamos melhorar a saúde. Aí pega uma criança no colo, dá um beijo, come um pastel na feira com caldo de cana, dá uma diarreia danada porque nunca comeu. Né? Nunca tomou um caldo de cana na feira, comeu pastel, mas na época da eleição vai lá, come pastel, vai junto ao povo, né? Pega uma criança no colo, dá um beijo, mesmo numa pandemia. É uma loucura. Então, voltando aqui, molecada, é uma questão de saúde pública. De novo, vetor de doenças, contaminação de recursos hídricos, emissão de metano, né, em alguns casos. Isso aqui essa imagem foi uma greve da coleta, né, das empresas de coleta de lixo. Olha só a situação. Em Floripa, nós passamos por um processo anos atrás, né, devido às condições precárias de trabalho e baixos salários, fizeram um movimento de greve, rapaziada. Fique uma semana, eu morava em Floripa nessa época, em 2014 para 2015, uma semana sem coleta de lixo. Não havia mais onde colocar lixo no prédio onde eu morava. Não havia, era uma montanha na garagem. Então a gente aprende primeiro a gente aprende que produz muito lixo. Guarde o lixo, não faça isso, tá? Senão seu pai vai brigar comigo, vai ligar para a escola hoje. Guarde o lixo da sua casa durante um mês. Um mês não jogue lixo no lixo. Deixa tudo guardadinho assim. Põe na área de serviço se tiver espaço para tanto. Aí você vai ter consciência de quanto lixo produz. Bom, molecada, aí aqui para vocês, tá? Para enriquecer somente, ó, políticas, principais objetivos dessa política, tá bom? Um deles é a inclusão social, que eu já vou conversar, aumento da reciclagem, educação ambiental. Crítica social cirúrgica de Alexandre Leão. Alex the Lion, como diz o Marcão. Ô, Gregório, segurei, Gregório. Não queimei meu filme, Gregório. Figurinhas, olha lá. Primeiro passo. E aqui uma informação legal, né? Você vai ler, né?
Vocês vão ler isso aqui, né? Ah, tá bom, então. Olha só. Uma questão legal, ó. Primeiro passo, não gerar lixo. Não produzir lixo. Segundo passo, reduzir. Terceiro passo, reutilizar. A gente começa já falando sobre a reciclagem é importante. Não, não, não. A reciclagem é a quarta etapa do pensamento sobre a questão do lixo. Primeiro é se preocupar em não produzir. Se produziu, reduza, certo? Se não conseguiu reduzir, tente reutilizar. Se não deu para reutilizar, aí vai para reciclagem. Tudo bem, molecada? Beleza? Vamos lá, continuando. Bom, e aí a logística reversa é bem simples, né? Vamos lá? A empresa produzia um smartphone, a indústria mandou para o comércio, do comércio chegou à minha casa. Esse smartphone está em desuso. O que eu devo fazer, Grote? Levar ao comércio onde você comprou, certo? Né? Deixar lá. Se for possível reutilizar, doar para uma criança que nesse momento em escola pública não tem acesso, né, a um smartphone, desde que ele tenha uma conexãozinha básica, se você puder fazer isso. Algumas pessoas estão fazendo campanhas acerca disso. E o comércio leva de volta à indústria, que vai reciclar e reutilizar as peças. Logística reversa. Tudo bem? Obrigado, Arthur. O Arthur já respondeu ali, ó. Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos. Muito bem, garoto. Opa, peraí que eu passei o slide aqui sem querer. Tranquilo? É o retorno dos produtos pós-venda ao comércio e às indústrias, a logística reversa. Isso deve ocorrer, turma, para resíduos perigosos, cujas embalagens são resíduos perigosos, como agrotóxicos, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, pneu, dá para reciclar pneu, estão fazendo tapetes e outros produtos com pneus, lâmpadas contendo, né, vapor de mercúrio, essa nós usamos aí, e eletroeletrônicos, já falamos numa aula gravada de lixo eletrônico, deve ser encaminhado também para o destino adequado, né, o comércio onde você adquiriu. Tudo bem, queridos? Aqui, né, vai que o vestibular um dia cobre isso de vocês, né? Vermelhinho para o plástico, papel azul, vidro verde, né, metal amarelo, madeira aqui pretinho, resíduos perigosos alaranjada, e pilhas e baterias, hospitalar branco, radioativo. Alguém tem coisa radioativa em casa, turma? Não, então fique tranquilo, isso é para Angra, tá? Para quem produz equipamentos médicos, né? Beleza? Se é uma coisa estranha brilhando na sua casa, cuidado. Ai, meu Deus. Resíduos orgânicos e não reciclável, vamos continuar. É proibido importar lixo, tá, gurizada? É proibido importar lixo. E aqui agora eu vou encerrar minha fala buscando um desenvolvimento sustentável. Como assim, Grote? A busca por um desenvolvimento sustentável no setor. O que é desenvolvimento sustentável mesmo, Grote? Nós vamos ter uma aula extra, querido, sobre o histórico das questões ambientais, pois o livro não aborda. Até aparecem questões, mas o livro não aborda. O Grote vai dar uma aula extra para vocês. É que a gente deu uma atrasadinha nessa nossa lógica, estamos nos adaptando, mas vamos lá. Sustentável é aquilo que se apoia num tripé. Tripé, 3 pezinhos aqui. Econômico, social e ambiental. Só existe sustentabilidade se você tiver o amparo econômico, social, ambiental. Econômico, social e ambiental. Econômico. Vamos pegar um exemplo. Grote, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em tese, no papel, ela é sustentável? Uma perguntinha boa para fecharmos nossa discursiva da Federal. No papel, a proposta é sustentável? Sim. Por quê? No âmbito econômico, reciclagem, Grote, reciclagem, ela pode gerar riqueza? Olha, uma pesquisa do IPEA, quando ela entrou em vigor a política de resíduos sólidos, colocava que o Brasil poderia agregar ao PIB 8 bilhões por ano se, né, tivesse uma reciclagem do lixo que ele enterra, que o Brasil enterra. 8 bilhões por ano. Então é economicamente interessante. Ambientalmente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos diz que nós devemos desenvolver educação ambiental, reciclar mais e encaminhar todo o lixo para os aterros sanitários. Aterro sanitário, reciclar mais, né? Vamos à parte ambiental. Reciclar mais, educação ambiental, reciclagem, educação ambiental, aterros sanitários, logística reversa. Então, ambientalmente, ela é interessante. Tá, você cadê o viés social? Porque para ser sustentável tem um viés social, econômico, ambiental e social. Cadê o viés social? Os catadores. A política também estimula que os governos criem cooperativas de catadores. Isso foi feito no Rio de Janeiro,
quando nós encerramos o Jardim Gramacho, que era o maior aterro, o maior lixão que virou aterro controlado, às margens da Baía de Guanabara. Sobre o mangue, às margens da Baía de Guanabara, para onde todo o chorume seguia para a Bahia. Depois melhoraram a contenção um pouquinho do chorume. Centenas de catadores trabalhavam lá, foram cadastrados. E, queridos, é um povo socialmente vulnerável demais. Seja pela sua renda, seja pela exposição a diversas doenças que podem ter ali. Tudo bem? Então, olha lá, passaram a trabalhar com luvas, não trabalhavam mais no aterro, e sim numa cooperativa de reciclagem, onde eles separam adequadamente. Tá? Então, olha só que legal. Cadastraram os catadores, que em vez de ficar, né, manuseando o lixo com material cortante, que você vai agora, a partir de hoje, ninguém mais nessa turma vai colocar um caco de vidro no lixo sem protegê-lo. Por favor. Isso é uma questão de cidadania, de ética, de qualquer coisa que você pode imaginar. Tudo bem? Então, as pessoas não vão mais manusear dessa forma. Vão receber o material já, né, coletado separadamente e vão ali ver o que serve e o que não serve. Vão ter um emprego formal. Olha que legal, um emprego formal, orientações de saúde, equipamentos de segurança. A política estimula isso. Não que os governos estejam fazendo devidamente. Social, ambiental e econômico. Queridos, dei ênfase a esse tema porque eu entendo que ele realmente é importante. Coloquei a matéria publicada em fevereiro desse ano, tá? Só para mostrar para vocês que a estimativa da Brelp, que é a empresa brasileira de limpeza pública e resíduos especiais, trazendo agora o termo certinho que o meu amigo Arthur já havia colocado ali, tá? Veja, 3%, somente 3% de fato é reciclado. E o potencial é de 30%. Tudo bem, molecada? Bom, vou falar da água, mas o Manco já gravou uma aula sobre água para vocês, tá? Então, vou falar da água em outras perspectivas. Eu falei um pouco da água na aula de hidrografia do Brasil também, então vamos só encerrar aqui falando um pouquinho da água, um pouco mais desse tema tão importante, que estará em pauta no nosso próximo Coque Resolve, água e a questão do lixo. Tudo bem? Semana que vem, próximo Coque Resolve, terça-feira, semana que vem. Tá, Grote, o que você quer colocar pra gente sobre a água? Muitas coisinhas, mas antes eu quero falar uma última coisa sobre lixo. A Alemanha lançou uma campanha, há muitos anos, chamada Lixo Zero, que algumas prefeituras no Brasil estão começando a querer implementar. Lixo Zero. Groto, não existe lixo zero. Tá, não, é verdade, dificilmente, mas qual era a proposta? Primeiro, você não tem escolha de separar o lixo ou não separar, você tem que separar o lixo. O reciclável do orgânico. Quando chega na sua casa, o caminhão do lixo, ele pega o que é reciclável, né, já vidro, tudo separadinho, e o que é orgânico. O orgânico vai para compostagem. Tudo bem? O que é reciclado vai para reciclagem. Então, parte reciclagem, parte compostagem. O que sobrou do lixo? Aquilo que não pode ser reciclado é que não vai para compostagem, por exemplo. E aí faz o que, Grote? Tipo, lixo hospitalar. Incinera. Ah, mas incinerar vai sair fumaça. Com filtro na chaminé, obviamente. E gerando energia, tá? Na Holanda temos várias usinas, no Japão, que geram energia com a incineração do lixo. Ou melhor, aquilo que não pode ser reciclado ou, né, reaproveitado, no caso ali dos resíduos orgânicos. Lixo zero. Tudo bem? Lixo zero. Reciclagem, compostagem e incineração. Entenderam, rapaziada? E nós estamos discutindo a importância de levar para o aterro sanitário. Fora a conscientização de produzir menos lixo, né? Bom, queridos, vamos ver figurinhas? Vamos ver figurinhas. O Grote quer ver figurinhas com vocês. Olha lá. Distribuição da água no planeta. Por favor, né? Entendo eu que todos vocês dominam isso aqui da aula de biologia e de geografia, mas vamos lembrar. De toda a água do planeta, sabemos que 97,5% está nos oceanos. É água salgada. 3% água doce. 3% água doce. Desta água doce, olha lá, volta com o Grote. Da água doce, onde está a água doce, Grote? Quase 70% gelo nas calotas polares e geleiras. Eu, em geografia, gosto que vocês citem calotas polares. Geleira é aquele bloco de gelo que desce montanha abaixo. Calota polar é aquela imensa cobertura de gelo. Na biologia, às vezes nos livros aparece só geleiras. Tudo bem, pessoal, vai, a gente assinala, ok. Mas em geografia você vai colocar calotas polares e geleiras. Maior reserva de água doce do planeta.
Água no subsolo, 29% e 30%, depende da fonte. Tá, queridos? 0,9, que sobra ali outro, seria umidade no solo, umidade no ar. E agora segura. Vamos para a matemática comigo? Vai lá. 97% salgada, 3% doce. Destes 3% doce, quase 70% gelo. Quase 30% água no subsolo, lençóis, aquíferos. E 1,2% é tudo que sobra. Vapor d'água na atmosfera, umidade no solo e rios e lagos. Molecada, ficou claro para vocês que 0,3% da água doce do planeta está em rios e lagos que utilizamos para abastecimento. Os lagos, a maior parte. Os pântanos, 11%. E os rios, 2%. 2% de 0,3% da água doce, que só 3% da água do planeta. Entenderam o desafio? Grote, a água é recurso renovável? É renovável. Evapora, chove, né? É renovável. O rio Tietê nasce em Salesópolis, a 96 quilômetros de São Paulo. Água pura, você toma água do rio Tietê em Salesópolis, do rio, tranquilamente. Só que aí passa por 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo, pelo maior parque industrial brasileiro. O que acontece com o Tietê, pessoal? Uma vez um aluno falou que o milagre de caminhar sobre as águas no Tietê não era tão difícil, porque é tanto lixo, é tanto resíduo, é tanta matéria orgânica e inorgânica. Aí depois ele passa por São Paulo, e quando vai avançando, vai depurando um pouco disso, né, turma? Né? A matéria orgânica vai, né, sendo ali composta e vai seguindo o rio abaixo, depois melhora um pouquinho, mas na Grande São Paulo é caótica a situação do Tietê, tá bom? Ó, outra fonte, só para você ter flexibilidade, ó, 97% água salgada, 2,5% água doce. Da água doce, quase 70%, né? Gelo, quase 70% gelo, né? 29% água subterrânea. Então pode variar um ponto percentual para mais ou para menos, irrelevante. Tá bom, queridos? Vamos lá. Bom, quanto ao consumo de água, agora essa informação é legal, né? No mundo, 70% da água é usada. Ali aparece no site da ONU, turma, nos dados da ONU, como uso para irrigação. Vamos colocar agropecuária, tudo bem? Criação de animais, agricultura. Uso industrial, 22%, uso doméstico, 8%. O que eu quero enfatizar agora? Vamos lá, vou esperar vocês anotarem aí. Tá quase acabando, mas eu vou só fechar aqui com vocês algumas coisinhas, aí já encerra, tá? Olha só, 70% agropecuária, 22% indústria, 8% uso doméstico. Cuidado, que alguns países, como Japão, Alemanha, o uso industrial é muito superior. Tudo bem? Beleza? Muito superior. Já o Brasil, um gigante do agronegócio, queridos, esse é o último dado publicado pela ANA. ANA, que ANA, minha amiga? Não, a Agência Nacional das Águas. Tudo bem, molecada? Ó, no Brasil, se somarmos a irrigação com o uso animal, digamos, a agropecuária, é agro, é tec, é top, é coque, tá? Olha aqui, 68 com 10, 78, 79% da água no Brasil é usada, consumida pela agropecuária. Entenderam, molecada? 79% é consumido pela agropecuária. Nós tínhamos uma live sobre churrasco, o professor Calegaro, o mago do churrasco, né? Aí o professor Eduardo falou sobre a produção da carne no mundo, né? O professor Grote falou sobre os impactos ambientais disso. Ô, molecada, o Brasil exporta água? Foi uma fala minha e do Eduardo lá. O Brasil exporta água? Ah, sim, só tem aqui a Imperatriz de Santa Maria que exporta bombonas d'água. Não, é isso. O Brasil exporta essa água aqui, ó. Estamos caminhando no finalzinho da nossa aula, eu coloquei mais algumas coisas para enriquecer. O Brasil exporta essa água aqui, ó. Água virtual. Água virtual. Ah, só vai online? Não tem uma torneirinha USB lá na Alemanha, não viaja? O que eu estou dizendo, queridos, meu Deus, que fase, né? Eu acordo meio retardado, pessoal. Essa teoria foi introduzida pelo Sr. Tony Allen em 93. O que seria isso, Grote? Ó, vou ler para vocês. Trata-se de uma definição simples, segundo a qual o volume de água utilizado na produção de qualquer bem ou produto, seja de origem animal, vegetal, mineral, é considerado água virtual. Depois tem aqui, né? Água verde da chuva, água azul da superfície debaixo da terra e água cinza, água poluída, mas aí é um complemento, tá? Olha só, água virtual. Quem é vegano e vegetariano, eu não sou.
mas eu respeito. Sobretudo na perspectiva ambiental. E respeito muito, porque, meus amigos, não estou falando de desmatamento, queimados agora. Estou falando que para se produzir 150 gramas de carne bovina, aquele bifinho que você vai comer no almoço logo mais, nós gastamos 2.000 litros d'água. 2.325 litros d'água. Ou seja, quem é o maior exportador de carne bovina do mundo, por favor? Pode repetir, Grote? Foi muito rápido. Eu sei. Quem é o maior exportador de carne bovina do mundo, por favor? É o Brasil? Olha só. Olha só que interessante. Cada 150 gramas exportados são 2.000 litros d'água que nós estamos, naquele produto, disponibilizando. Então, por isso, molecada, o Brasil vai continuar um gigante do agronegócio? Vai. Mas nós temos que cobrar, sim, desse setor tão lucrativo, é agro, é TEP, é TOP, é COC, que seja mais sustentável, que busque meios de reduzir esses impactos. Tudo bem? Belezinha? E agora, finalizando, vou pedir um favor. Lá na aula, queridos, aqui tem no livro também, ó, sobre o consumo de água, um dado um pouquinho mais antigo, mas só lá, fala em 83% da água na agropecuária. Tudo bem, né? É um dado, se eu não me engano, esse dado de 2015, esse que eu coloquei para vocês, publicado agora em 2018, 19, tá? Então, de qualquer maneira, tá aí para vocês. O Brasil, esse aqui é outro dado que vai fechar minha aula aqui, que é uma loucura. No Japão, de cada 1.000 litros d'água que a empresa de água coloca na tubulação, 3% é desperdiçado por vazamentos, ligações clandestinas. 3%. No Brasil, de cada 1.000 litros d'água, 370 se perde por vazamentos. 37%. 37% da água que as empresas de água no Brasil põem na tubulação se perde por vazamentos, ligações clandestinas. Opa, crise hídrica na Grande Florianópolis? Crise hídrica no sul do Brasil por uma estiagem prolongada que virou uma seca? Ah, interessante, né, Grote, eu falar sobre isso, né? Que no Brasil, 37% da água se perde por ligações clandestinas e vazamentos. Então, além de consciência ambiental, de economia da água, temos que cobrar das empresas que sejam mais eficientes. Essa imagem aqui está na aula anterior de meio ambiente. O tio Grote vai pedir para que vocês façam uma revisão e eu vou encerrar minha aula, tá, queridos? Ó, tem mais coisas aqui para você ler, né? Vai faltar água boa para o consumo, alerta ONU, tá, queridos? Bom, leiam os textinhos, vai, o tio Grote vai ficar bem feliz com vocês, tá bom? Mas eu vou encerrar minha aula, tá, colocando um infográfico para vocês, tá? Um gráficozinho aqui sobre ciclo da água e que eu vou reforçar no COC Resolve. Esse é o gráfico. Meu Deus, Grote, que complexo. Tá bom, vou encerrar minha aula aqui e vou deixar isso aqui para o COC Resolve com um pedido. Situação 1, situação 2. Qual das duas é a situação onde o ambiente está preservado? Qual é a situação onde o ambiente sofreu impactos como desmatamento? Reflexão para o COC Resolve. Qual o ambiente que está preservado? Qual o ambiente que visivelmente tem grande impacto ambiental na leitura destes gráficos? Isso aqui é maravilhoso, queridos, e isso remete àquela imagem que o tio Grote usou na aula, né, 1 de Meio Ambiente Brasil, tá? Mostrando que quando nós temos um ambiente... Só vou dar algumas dicas. Quando o ambiente está preservado e chove sobre ele, a água que escoa é retida, contida pela floresta. A floresta intercepta a água, então grande parte dessa água infiltra no solo. Só revisãozinha, vai, para fechar. Infiltra no solo. Desta água que infiltra no solo, o solo encharcado, vai para o lençol subterrâneo, que posteriormente abastece o rio. Que posteriormente, essa água, em grande parte contida, abastece o rio. Uma parte vai escoar para o rio, uma parte infiltra e vai para o lençol subterrâneo. Quando o ambiente está degradado, desmatado, chove nesta área. O escoamento superficial será potencializado. Não há floresta para conter o escoamento da água. A floresta intercepta a água. A floresta, usar um termo vulgar, ela é uma esponja. Então, quando se fala de crise hídrica, nós temos que preservar mais as encostas, as florestas, né? Pouca água vai infiltrar no solo e pouca água vai chegar de forma subterrânea ao rio, provocando mais erosão. A água escoa superficialmente em maior volume e em maior intensidade, e a consequência disso nós sabemos, né? Se a água escoa na superfície em maior volume e velocidade por não ter a floresta, esse material erodido vai para o rio provocar assoreamento.
e posteriormente as enchentes. O tio Grote falou aqui brevemente, queridos, porque eu já dei essa aula gravada para vocês, e no Coque Resolve teremos questões sobre lixo, sobre essa questão da água, tá? Que são temas extremamente relevantes. Professor Grote, você pode me lembrar dos 3 temas mais cobrados no Enem? 2 deles quais são mesmo? A questão urbana, que envolve as questões ambientais também, e meio ambiente. Do top 3 aí do Enem. O que vocês acham? Tudo bem? Nosso próximo Coque Resolve terá essa temática, então. Tudo bem, queridos? Obrigado pela participação, meus lindos, tá? Muito obrigado. Bom tê-los aqui. Queria estar presente aí com vocês, mas é uma forma da gente, né, também estar se preservando aí, né? Precisamos... deixa eu só parar a gravação aqui.